Uma das melhores sensações do mundo é se olhar no espelho, enxergar os defeitos e mesmo assim se amar. Essa frase, há uns 2 dias atrás eu vi esta frase, parece que é Anne disse, e me trouxe também uma recordação muito interessante. Eu estava me lembrando de uma foto, umas imagens preto e branco que eu vi há uns 2 anos atrás num documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, que no dia 1º de junho de 1945, assim que a Alemanha perdeu a guerra, os últimos ataques que foram o que culminou na derrota da Alemanha, ela foi muito bombardeada nas principais cidades, principalmente Berlim. E Berlim, cerca de 40% dos edifícios viraram ruínas. E o que aconteceu então? O que essa foto tinha de tão marcante? Tinha o seguinte: os homens estavam ou presos como prisioneiros de guerra, ou mortos, ou tão doentes, feridos, né, tão mutilados que não teriam condições de reestruturar aquela cidade. Então as mulheres, elas começaram a ir para o meio dos montouros lá de ruínas dos prédios e começaram a recolher parte daquela destruição de coisas que poderiam ser reaproveitadas para reconstruir as cidades e reconstruir especificamente Berlim. Então elas iam, às vezes, com as roupas que estavam em casa, as roupas até meia rota, por causa de toda aquela situação de guerra, de avental, de lenço na cabeça, e elas iam com baldes, bacias, e elas iam catando no meio daquelas montanhas de destroços, alguns tijolos que estavam inteiros, algumas coisas com ferro, alguma coisa que poderia ser reaproveitado para reconstruir de novo a cidade. E levavam para um ponto onde ali ia ser limpo, lavado, né? Ia ser polido para poder começar a ser utilizado. Então, quando eu me lembrei, aí até procurei lá, né, fui lá na internet para ver a imagem de novo, é uma imagem assim bem marcante. Inclusive, nas narrativas, fala de uma mulher que ela, a despeito de toda aquela situação e da época, ela fazia faculdade, fazia universidade, ela trabalhava e ela tinha filhos. Então, de segunda a sexta-feira, ela estava envolvida com a família, com o trabalho, com os estudos, e no sábado, no domingo ou no feriado que fosse, ela corria para lá, para o meio daquelas ruínas, e também ia ajudar as mulheres a fazer aquele trabalho para a reconstrução da cidade. Eu quero compartilhar com você. Olá, maravilhosas e maravilhosos! Sejam bem-vindos aqui conosco, bem leve, bem fry. E eu gostaria de compartilhar com você um versículo que se encontra em Efésios, no capítulo 6, o versículo é 13. E esse versículo, ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha que coisa interessante, olha que situação fantástica. Quem é que não já passou pelas suas guerras, primeira, segunda, terceira, milésima guerras, batalhas? Quem já não passou por essas situações em várias áreas da nossa vida? Às vezes na vida financeira, às vezes na profissional, na sentimental, emocional, na espiritual, na familiar. Nós estamos sempre numa eminência de passarmos por isso. Esses aí se encaixam muito bem aqui no versículo, nos dias maus. Mas esse versículo, ele fala de uma coisa interessante. Primeiro,
quando nós tivermos que entrar em qualquer tipo de batalha, nós temos que nos revestirmos das armaduras de Deus. Aí a gente fica lembrando, né, o soldado com toda aquela, né, com a roupa apropriada, camuflada, o capacete, muita da, né, o tipo de calçado, um calçado para poder resistir, para poder pisar em lugares bem complicado e evitar de se machucar, e as armas e tantas coisas. Isso aí nós vamos pegar de Deus na palavra, num aconselhamento, na oração, na nossa intimidade com Deus. Nós precisamos dessa armadura, porque as guerras, amadas e amados, tem sempre alguém por trás. Lá o inimigo, aquele lá, o bichinho, ele às vezes está lá por trás, armando, porque o propósito, o projeto dele, né, matar, roubar e destruir. E muitas das vezes nós passamos por essas lutas, essas inúmeras coisas. E aí o versículo ainda diz o quê? Que é para... Gente, o óculos... Ele ainda diz o seguinte assim: para depois que nós vencermos tudo, permanecermos inabalável. Por quê? É muito interessante quando nós podemos parar para pensar, refletir nessas situações, o nosso comportamento, mesmo depois de vencer. Aí vem a hora de, como aquelas mulheres lá em 1945 em Berlim, olhar para o destroço, batalha, seja ali em que área for, física, emocional, profissional que for, vai deixar uma desordem. A gente, né, você vai ficar feliz porque você venceu, mas você pode se abalar quando você olhar o ambiente, como o ambiente ficou naquela situação. Então, muitas das vezes vai ser a destruição, as coisas quebradas, arranhadas. Tem coisas que nós vamos começar, vamos pegar, ela vai estar intacta, só vai estar com poeirinha lá na hora da confusão, subiu umas poeiras, e aí a gente só vai ter que lavar, passar um paninho, como aquelas mulheres levavam para um lugar ali para limpar aqueles objetos. E muitas das vezes algumas coisas na nossa vida vai estar trincado e a gente vai ter que trocar um vidro, vai estar arranhado, a gente vai ter que dar um polimentozinho e refazer uma pintura, mas vai também ter coisas que não vai ter nenhuma condição mais de uso. O único jeito é jogar fora, comprar outro, refazer outro, para poder reestruturar. E quando Deus fala que nós precisamos estarmos firmados na armadura dele, é exatamente para que depois da vitória, porque com Cristo é impossível não ter vitória, né? Com o Senhor é impossível não ter vitória como general na frente da nossa batalha. Mas nós vamos ter algumas consequências de algumas coisas que nós vamos precisar reestruturar. E também isso vem nos ensinar uma coisa muito interessante. Quem disse que dependendo da situação tudo tem que voltar exatamente como era? Tudo. A mesma decoração, a mesma posição dos móveis, das palavras, dos quadros, das memórias, das emoções. Nós podemos começar a renovar muita coisa, né? E esse não ser abalado, não ficar entristecido ao ponto de o tempo passar e nós percebermos que nós estamos parados no meio daqueles destroços. É quase como o que adiantou? Tive a vitória, ganhei a luta, a batalha, mas agora eu parei. Fiquei paralisado aqui no meio de toda essa confusão e o tempo está passando e eu não estou conseguindo fazer nada. Precisamos sim, minhas queridas, de fazermos algo em prol dessa situação. Precisamos aprender a romper, ser inabalável. Todas as coisas ruins que aconteceram, os desgastes, nós precisamos superar isso para começar um novo tempo. Eu gosto muito
de saber e de dizer que o nosso Deus, ele se renova cada manhã. Então ele tem uma novidade. O meu versículo favorito de Salmo, né? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos, nos alegremos nele. A cada dia, eu creio que cada dia Deus faz uma grande novidade em tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus, lá no início, antes de começar a guerra e a batalha, e Jesus, lá depois da vitória, nos garantindo que nós seremos fortes e daremos a volta por cima. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo nos confortando, nos fortalecendo e nos direcionando. Então, minha amada, meu querido, se em algum momento teve uma luta, se você venceu, mas agora está aí parado no meio da confusão, recomece de novo. A primeira coisa que você tem que começar a fazer, começa a separar o aproveitável do não aproveitável, do recuperável do que não vai ser recuperado. Começa a fazer a separação e começa a trazer criatividade para um novo tempo, para um novo momento. Né? Lembra da frase que nós compartilhamos aqui? Né? Cadê? Né? A melhor sensação, deixa eu ver aqui, uma das melhores sensações do mundo é se olhar no espelho. Podemos olhar os nossos defeitos, as nossas falhas, porque talvez até para chegar naquela guerra foi uma consequência de um defeito, uma falha que tivemos, mas continuarmos nos amando. O abatimento, a tristeza, a frustração, a vontade de desistir de tudo, é porque nós deixamos de exercer o amor próprio. Por mim, por você, nós precisamos, no meio de tudo isso, não podemos esquecer que o amor de Deus não tem fim. E se a palavra de Deus diz que Ele é o amor, então eu preciso crer nisso, eu preciso exercitar a minha fé e eu preciso me amar para que eu possa organizar tudo e voltar a viver talvez um pouco parecido com o que era antes, mas com certeza um novo tempo de novidade. Então que você possa fazer das suas vitórias uma motivação para restaurar. Olha, vai ser tempo de jogar fora algumas palavras, vai ser tempo de restaurar algumas emoções, vai ser tempo de abrir mão de alguns pensamentos, algumas escolhas, renovar, lembrar que as coisas passam. Só o amor de Deus não passa, só o cuidado do Senhor não passa, e Ele se renova cada manhã e nos renova também. Então que você possa viver um tempo de renovo, de grandes novidades. E eu vou dizer uma coisa para você, um beijo carinhoso no teu coração, fique com o Senhor e se valorize. Isso faz parte de um novo tempo. Beijo.